Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema da maior importância esse ano. Os problemas das cidades vão ser pauta para as eleições municipais? Nós vamos ter eleições municipais daqui a 6 meses. Serão 5.570 municípios que vão escolher os seus prefeitos. Vamos ter mais de 250 mil candidatos a vereadores disputando os votos nas cidades. E em que tipo de critério eles vão se apoiar para fazer a escolha dos seus candidatos e eleger vereadores, eleger o prefeito? Partido conta, o problema da cidade conta, enfim, quer dizer, tem toda uma problemática que precisa ser melhor explorada agora, que estamos à beira das eleições, 6 meses é muito pouco, não é? E precisamos orientar, inclusive, os nossos pensamentos para ver qual é o melhor critério para fazer escolhas dessa ordem. Eleger um candidato a vereador quer dizer defender o quê? Eleger um prefeito quer dizer defender que tipo de projeto? Bom, para tratar desses temas, nós convidamos o Jorge Abraão, que eu vou apresentar para vocês agora. O Jorge Abraão já esteve conosco no programa. Muito obrigado, Jorge, por estar mais uma vez com a gente aqui. O Jorge é coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis, é uma entidade organizadora da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. É integrante do grupo de trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, é membro da Comissão Estadual de São Paulo para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, membro do Conselho do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Sociais, professor da Escola Politécnica da USP, colunista do Jornal de São Paulo, e ele teve presente em vários conselhos importantes, o Conselho do Global Compact das Nações Unidas, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, a Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi presidente do Instituto Ethos. Tem muito mais, mas eu resumi para poder apresentar para vocês o perfil do Jorge. Jorge, muito obrigado mais uma vez, né? E eu queria começar justamente perguntando o seguinte, Jorge. Nós estamos num momento muito delicado, nós vamos ter eleições, nós estamos tendo pandemia de dengue nas cidades, nós estamos tendo, enfim, uma problemática que precisa ser enfrentada por governos municipais. Eu acho que são 85% dos brasileiros que estão nas cidades, né? Muitas delas são de pequeno porte, mas tem grandes regiões metropolitanas, deve ter diferenças na lógica desses diferentes municípios, né? Eu queria que você nos contasse um pouco, Jorge, esses índices, esse trabalho que o Instituto Cidades Sustentáveis está fazendo para dar um perfil do que são essas cidades e quais são os seus problemas. Você poderia apresentar um pouco isso para nós? Bom, Silvio, primeiramente dizer que é muito bom estar aqui com você e com todas e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui participando do programa. Eu começaria dizendo e ressaltando algo que você já trouxe aqui, mas que o Brasil é um país muito urbanizado, né? O mundo, de uma forma geral, tem mais ou menos 57% das pessoas vivendo em cidades. Então, passou um pouco da metade, porque nós temos ainda lugares no mundo, a África, a Ásia, a China, a Índia, que ainda tem uma população rural muito grande e isso está em contínua transformação. Então, as cidades no mundo estão ficando cada vez, quer dizer, há essa migração muito clara do campo para a cidade. Só que o Brasil antecipou muito isso. E a América Latina, de uma forma geral, para vir falando um pouco do mundo e depois na América Latina, é um continente muito urbanizado. E o Brasil é dos países mais urbanizados do mundo. Nós temos esses 85% da nossa população vivendo em cidades. Daí a importância
que o tema toma, né? Quer dizer, que a gente tem que estar tratando, pelo fato da grande maioria da nossa população, né, sem, evidentemente, nós não podemos esquecer, né, de quem vive fora da cidade, mas a grande maioria da população vive em cidade. Daí a importância que nós temos para estar tratando esse tema, porque ele é o que pode efetivamente transformar. As cidades podem, não é? Transformar a qualidade de vida das pessoas, não é? Porque é ela que pode estar oferecendo acesso a serviços públicos de qualidade para que as pessoas tenham um suporte, uma estrutura para poder estar, de alguma forma, tendo uma vida digna, que eu acho que é, no fundo, o que todos buscamos, não é? Não há sentido de um Estado, não é? Se ele não for para gerar qualidade de vida para as pessoas de uma forma geral. E as cidades é o espaço público, eu diria, em que a gente precisa estar concentrando esforços para que ela proporcione para as pessoas essa qualidade de vida. Como você bem disse, né, em anos eleitorais, isso é uma coisa que surge com muita força, porque é a oportunidade que a gente tem, né, de estar debatendo com mais ênfase, né, não que nos outros momentos a gente não esteja, mas que é o momento em que a gente pode estar debatendo com mais ênfase o problema das cidades. Né? E eu só gostaria também de colocar uma questão nesse início, Silvio, é que, digamos assim, sempre lembrar, né, nessa primeira visão geral, que no Brasil, né, nós vivemos num país, né, que a gente ainda tem uma necessidade muito grande do Estado. Não é? Se a gente estivesse vivendo, talvez, num outro país, né, mais desenvolvido, eu diria, nós poderíamos estar pensando em uma outra forma de abordagem do Estado. Mas o Brasil é um país que o Estado é muito necessário porque, para dar um dado, né, simplesmente 70% da nossa população tem renda até 2 salários mínimos, né? E 90% da nossa população tem renda até R$ 3.500. Né? O que faz, o que a gente nota, portanto, não é? Nós estamos falando assim de 170 milhões de pessoas. Não é? Então, o que faz com que o Estado tenha um papel muito importante, não é? O acesso à educação é fundamental. Nós temos só 20% das pessoas no Brasil estudam em escolas privadas. 80% das escolas são públicas. E as escolas públicas, as prefeituras têm um papel fundamental no ensino fundamental, que é o início de todo um processo da vida de todos nós. Então, aí a importância da gente discutir as cidades, a saúde, né? 25% das pessoas têm planos privados, 75% dependem da saúde pública. Então, as prefeituras têm um papel, o Estado e as prefeituras têm um papel fundamental para que essas questões hajam um acesso a esses temas centrais na vida de todos nós, não é? Haja um acesso nesses temas para que haja qualidade nesses atendimentos. Daí a importância do que a gente está falando, e eu reforçando essa questão inicialmente, não é, das cidades, porque é ali que nós temos que estar, de alguma forma, debatendo a qualidade de tudo isso que nós podemos estar avançando. Começo dessa maneira, Silvio. Sim, está ótimo. Eu acho um bom começo, né? E acho que, uma vez colocado esse quadro das importâncias e responsabilidades das prefeituras, talvez seja interessante a gente ver o que está faltando, né? Por exemplo, o que falta de saneamento, o que falta de saúde, o que falta de transporte. Tem algum diagnóstico que nos coloca o plano, vamos dizer assim, das insuficiências ainda que existem no meio urbano? Olha, Silvio, eu começaria dizendo que, nessa ideia de fazer um diagnóstico, como você coloca, o Instituto Cidades Sustentáveis, que é o espaço onde eu trabalho, né, que eu coordeno lá o Instituto, nós desenvolvemos recentemente um índice, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras. E esse é um trabalho assim que foi feito, nós demoramos 2 anos e meio para fazê-lo,
mas é um trabalho que traz uma noção muito clara do nível de desenvolvimento sustentável das cidades que nós temos aqui, das nossas cidades no Brasil. Ele foi inspirado num trabalho que a ONU faz para os países, de uma forma geral. A ONU, todo ano, não é, se reúne num fórum político de alto nível, em julho, lá na sua sede, em Nova York, para debater como é que está avançando a Agenda 2030 e os seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Uma agenda que foi lançada no ano de 2015, para que a gente chegue em 2030 com um outro patamar de desenvolvimento nos países. A provocação foi essa, não é, de você transitar de um modelo de desenvolvimento, né, que está, de alguma forma, se mostrando incapaz de enfrentar os desafios que nós temos hoje no mundo, né, do ponto de vista político, social, ambiental, econômico, transitar para um modelo de desenvolvimento sustentável. Foi essa a proposta lá atrás, né? Nós estamos justamente na metade dessa agenda aqui no ano de 2024, passamos o ano passado pela metade dela. Ainda restam 6 anos para chegar em 2030, para que esses objetivos que foram traçados a gente possa alcançar. Para dar uma ideia para quem nos assiste, não é? Esses objetivos passam por o objetivo número 1, como eu disse, são 17, é erradicar a pobreza. O 2 é acabar com a fome. O 3 e o 4 são educação, saúde e educação de qualidade para todos. O 5 é equidade de gênero, e por aí vai. São 17 objetivos. Mas, se nós alcançarmos esses objetivos, nós, de alguma forma, estaríamos transitando para um outro modelo de desenvolvimento, que é o que nós necessitamos como humanos, não é? Para que a gente evite, não é? Problemas que possam levar à nossa extinção, como os cientistas muito estão nos alertando, não é? Então, foi criado todo esse processo e, anualmente, os países vão lá na ONU e dizem como eles estão avançando nessa agenda. Olha, nós avançamos na educação nisso e nisso, no objetivo, no ODS 4, avançamos na questão da pobreza nisso, fizemos tais políticas, e por aí vai. E isso nos inspirou a fazer uma pergunta. Por que nós não podemos fazer isso para as cidades? E aí eu entro no tema. E aí voltamos para o Brasil, de uma dessas reuniões, e começamos a trabalhar a ideia de olhar o nível de desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. No primeiro momento, nós conseguimos fazer um grupo de cidades no Brasil, e no ano passado nós conseguimos lançar para 5.570 cidades brasileiras. Nós conseguimos levantar 100 indicadores públicos que foram distribuídos nesses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e chegamos ao nível de desenvolvimento sustentável das 5.570 cidades brasileiras. Esse trabalho, eu queria dizer, ele está disponível para todo mundo. É só acessar Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, não é? Ela está disponível lá no site do Instituto Cidades Sustentáveis, e todo mundo pode acessar e ver como estão as suas cidades, ou a cidade que quiserem ver, porque estão as 5.570 cidades colocadas num ranking, inclusive, em que mostra a posição de cada uma e como cada uma está e cada um dos ODS. O que é um material, Silvio, eu diria, muito importante e muito interessante para a gente debater as eleições, nas eleições municipais, porque nós sabemos qual é o nível que estão esses 100 indicadores. Então, se nós pensarmos dali a informação do indicador, nós podemos, de alguma forma, estar dialogando sobre o porquê da cidade estar naquela situação e que desafios a cidade tem pela frente para poder estar avançando. O que é um material com dados, não é? Que podem permitir uma qualificação do debate eleitoral, eu diria, que é o que a gente está precisando, né? Nós estamos precisando fugir do talvez, de uma proposta que não tenha fundamento, não é? Que seja somente uma intenção, para um debate mais profundo que mostre uma qualidade efetiva dos candidatos para enfrentar
tais situações. Então, eu dizia... Dá um exemplo. Usa um dos indicadores para mostrar quem está bem, quem está mal, enfim. Vou dar um exemplo, só que eu vou dar um exemplo, inclusive, iniciando, depois nós podemos detalhar no todo. Mas quando nós, portanto, conseguimos mapear todo o Brasil, as 5.570 cidades brasileiras, nós começamos a ver uma grande desigualdade territorial, não é? Que não para nós que vivemos aqui no Brasil, a gente consegue sentir isso. Mas é muito interessante quando a gente consegue, através de dados, comprovar algo que é perceptível, não é? Então, por exemplo, Silvio, nós temos quase que um tratado de Tordesilhas na horizontal, que separa o Brasil entre o norte e nordeste e o sul e o sudeste, eu diria, basicamente, pelo nível de desenvolvimento sustentável das cidades. As cidades do norte, sobretudo, têm um nível de desenvolvimento sustentável bastante baixo. Os níveis mais baixos estão nas cidades do norte. Então, para você ter uma ideia, das 100 cidades com o nível mais baixo de desenvolvimento sustentável, 83 estão na Amazônia. Justamente esse espaço onde onde é digamos assim, o centro do olhar do mundo hoje, em questões ambientais e fundamentais para o mundo de uma forma geral, não é? Como é que nós vamos poder conter o desmatamento da Amazônia se nós temos um nível de desenvolvimento sustentável das cidades que agrega esses 100 indicadores, não é? Em saúde, educação, pobreza, como eu disse, com um nível tão baixo, não é? Nós vamos conseguir evitar as ilegalidades se nós não tivermos dando um suporte, se o Estado, se as cidades não conseguirem dar um suporte, não é, de estímulo à geração de trabalho e renda, de saúde, de educação, para que essas pessoas possam se integrar de alguma forma nas suas atividades, não é, de uma maneira em que não sejam atraídos pelas ilegalidades, porque diante da sobrevivência, o que acaba acontecendo é que as pessoas são tragadas, eu diria, para as ilegalidades, não é? Para o desmatamento, para o garimpo, para o que for. E nós não vamos conseguir fazer isso se as cidades não estiverem, de alguma maneira, dando uma estrutura para que as pessoas possam gerar uma perspectiva de vida, não é? Possam gerar uma perspectiva, um futuro para que as pessoas avancem. Então, eu dizia para ti, olha, das 100 cidades, 83 estão na Amazônia. E ali estão com todos esses índices, pobreza, fome, problemas de saúde, educação. Agora, onde é que estão as 100 melhores cidades? Estão aqui na região sudeste e sul. A grande maioria aqui no estado de São Paulo, Minas, Paraná, avançando ali para o sul. Ali é onde estão as melhores cidades. Então, primeiro, essa desigualdade territorial que a gente tem entre as cidades brasileiras, ela é muito grande, não é? E nós, de alguma maneira, temos que enfrentar essa questão, porque aí como, não é? Com políticas públicas. Não é? Esse material nós temos discutido, e o governo brasileiro tem acessado esse material, porque a distribuição de recursos, como é que você enfrenta? Quer dizer, para onde vai o orçamento nesse sistema que nós estamos falando? Eu vou pedir só uma interrupção. Ótima essa entrada. Para onde vai o orçamento? Eu diria assim, qual é, inclusive, a composição do orçamento nos municípios, parte federal, municipal, estadual, de arrecadação e tal. Eu vou pedir que você fale sobre isso, mas logo depois que nós terminarmos o intervalo. Vamos ao intervalo e já voltamos. Então, Jorge, vamos falar do dinheiro público, então. Normalmente siga o dinheiro e você entende os problemas, né? Quer dizer, como é que é essa distribuição da receita pública nos municípios? Que capacidade eles têm para enfrentar os desafios?
Pois é, os municípios, eles dependem muito, quando eu dizia, né, Silvio, fazendo uma ligação com o que a gente estava comentando, não é? Os municípios, muitos deles, e sobretudo os mais pobres, eu diria, dependem muito dos governos, né, do governo estadual e do governo federal, para poder estar induzindo políticas de uma forma geral, porque muitos deles têm muito pouca capacidade de arrecadação própria. Então, eles têm uma dependência muito grande. E nós temos muito, nas questões como saúde e educação, por exemplo, uma dependência muito forte do governo federal, de uma forma geral. Então, questões que são centrais para que você consiga avançar dependem muito de um apoio do governo federal para que os municípios avancem. E, a partir daí, evidentemente, os municípios vivem de arrecadação de recursos, né? O IPTU, por exemplo, que é um imposto muito importante para as cidades, os impostos sobre serviços e os impostos sobre serviços que são, digamos assim, a base do que os municípios podem ter para poder fazer os seus investimentos próprios, eu diria, para essas transformações, né? O que nós estamos tentando fazer é mostrar as desigualdades e esses problemas para que os recursos possam ser dirigidos, eu diria, não é, com essa visão mais panorâmica, porque nós entendemos, e a nossa experiência com a cidade, Silvio, é que os prefeitos, não é, de uma forma geral, eles trabalham muito com uma visão da urgência, da emergência, porque é o que acaba acontecendo, não é, nas cidades. Acabam tendo problemas com determinadas questões, um problema num hospital, um problema nas escolas, a questão das chuvas, a questão de necessidades de suporte, e acabam não tendo uma visão integrada das cidades, e que é o que esse índice se propõe a fazer, inclusive, porque você consegue ver como é que está, digamos assim, cada um desses problemas, desses ODS, desses 17, você consegue ter uma visão panorâmica disso. Sim, inclusive, se está vermelho o ODS, é que ele está com uma necessidade maior de um problema. Se está amarelo, é porque ele está, de alguma maneira, com um problema medianamente a serem resolvidos. Se está verde, é porque está ok. Então, a nossa intenção também foi trazer uma visão integrada nesses 17 temas, para que o prefeito possa falar, não, eu realmente tenho que enfrentar mais tal questão aqui, a educação, a saúde, a questão de geração de renda, e oportunidades, tal, para que eles pudessem estar pensando no orçamento e investindo onde efetivamente tiverem os maiores desafios. Então, de alguma forma, essa questão se dá dessa maneira, não é? As prefeituras, elas recebem recursos públicos, dependem muito para determinados temas de recursos do governo federal e do governo estadual, não é? E alguma coisa, não é, vem muito dos recursos que ela tem. Muitas das questões, eu diria, é como é que ela distribui esses recursos, não é? E dentro da cidade seria interessante levantar, Silvio, essa desigualdade que a gente observa no país, de uma forma geral, em que eu citei aqui no começo da nossa conversa, entre norte e sul. Se a gente, cada cidade, de uma forma geral, você vai olhar uma desigualdade dentro da cidade também muito grande. Então, essa ideia da desigualdade que eu entendo que é o tema mais importante que nós temos que enfrentar no Brasil, porque ele é indutor, não é? Ele provoca uma série de outras questões que fazem com que travem o nosso avanço como sociedade, de uma forma geral, mas ela acontece, essa desigualdade, fortemente dentro da cidade. Ela se reproduz. O que acontece entre as cidades no Brasil, entre as regiões, entre os estados, acontece dentro da cidade, entre os seus distritos. E mapear isso é muito importante. Então, um grande estímulo que nós estamos tentando fazer
estimular as cidades a criarem o mapa de desigualdades, né? O Instituto desenvolveu uma metodologia para criar um mapa da desigualdade das cidades brasileiras. Essa metodologia ela está disponível. Tudo que o Instituto Cidades Sustentáveis faz, eu queria dizer, está disponível gratuitamente para acesso de tudo, de todas as pessoas, né? Do poder público e da sociedade civil em geral, e das empresas também, para que possam... Então, nós temos, por exemplo, um guia orientador do mapa da desigualdade. O que é isso? É olhar a desigualdade dentro da sociedade. Como é que a gente pode ter dados, não é, que possam ter... E eu vou dar um exemplo, Silvio, aqui, que talvez você conheça, mas talvez muitos dos nossos telespectadores não conheçam. Mas só para dar um exemplo de um dado, que nós fazemos um mapa da desigualdade da cidade de São Paulo. O trabalho é organizar alguns dados da cidade nos distritos da cidade. Então, a gente consegue ver com muita clareza que existe uma região na cidade de São Paulo, que é o centro expandido, que é onde estão os bairros, os distritos mais ricos, eu diria, onde as pessoas com maior renda vivem, que tem um nível de estruturação de países desenvolvidos. Não é? Tem um nível de acesso a serviços, de uma forma geral, bastante elevado. E nós vemos que a periferia da cidade, de uma forma geral, a periferia, tem muita dificuldade de ter acesso a determinados serviços públicos, o que gera uma qualidade. Aí eu queria entrar, porque eu acho excelente essa ideia, esses elementos de mapa, de indicadores e tal, que são, vamos dizer assim, apoios a processos de decisão, né? Mas acontece que nós estamos clivados, nós estamos com um problema que é o domínio das cidades pelas oligarquias regionais, pelas elites políticas, por empresários que não têm tanta preocupação com o que vai acontecer com a periferia, né? E aí, inclusive, as câmaras municipais refletem um pouco esse jogo de poder, né? Sempre se aliando aos prefeitos que estão, naquele momento, dirigindo o município. Como é que a gente enfrenta a questão política a partir desses indicadores, Jorge? Bom, Silvio, eu acho que você traz um tema que é super importante, não é? Que é essa questão política mesmo, né? Eu vou chegar nele, mas eu só queria concluir aqui mostrando o avanço de uma política pública, porque eu acho que vai chegar onde você quer. E eu queria muito debater muito isso que você traz, não é? Mas eu estou mostrando um pouco do papel da sociedade civil, não é? Que está, de alguma forma, levantando dados, não é? E está mostrando e chamando atenção, revelando determinados problemas de determinados temas. Nós temos muitas entidades da sociedade civil falando de determinados temas, e elas são, como você bem sabe, não é? Fundamentais para a gente poder estar pressionando por transformações. Eu vou dar um exemplo desse mapa da desigualdade para uma transformação pública. Então, nós verificamos aqui que esses distritos mais ricos, nesses distritos mais ricos, existe um dado que é fornecido, que é a idade média ao morrer das pessoas. E que a idade média ao morrer no Jardim Paulista, que é um distrito rico aqui da cidade, é de 80 anos, na cidade de São Paulo. E a idade média ao morrer num distrito mais da periferia, mais pobre, é de 59 anos. Portanto, 21 anos de diferença dentro de 21 anos de idade, na idade média ao morrer. É como se uma pessoa andasse de um distrito ao outro e a cada quilômetro perdesse um ano de vida. Basicamente isso. O que é um absurdo dentro de uma determinada cidade. Mas por que isso ocorre? Porque lá naquele distrito mais pobre, a qualidade da saúde é uma qualidade mais baixa, de educação é mais baixa, o problema de homicídio de jovens é maior, o que diminui a idade média ao morrer. A mortalidade infantil é maior, o que diminui a idade média ao morrer. Então, eu quero te dizer, você consegue, através de determinados indicadores,
avançar fortemente. O nosso diálogo, às vezes, com as prefeitas e prefeitos das cidades se você conseguir reduzir isso para metade na sua gestão, é a maior obra que você pode estar fazendo, porque seguramente você vai estar atacando problemas que dizem respeito claramente à vida das pessoas nas cidades. Então, esses dados podem servir para isso. O que isso acaba gerando, Silvio? Porque eu dei o exemplo de um tema aqui, o trabalho também está disponível para que todos possam acessar, mas nós fazemos isso para 40 temas. Então, o que acaba acontecendo? Você consegue, cada cidade pode fazer isso. Eu estou falando isso como um estímulo à sociedade civil avançar para que façam mapas de desigualdade. E aí a pressão sobre o poder público aumenta. E nós conseguimos, junto com outras entidades da sociedade civil, pressionar a prefeitura, e ela acabou criando uma política pública. E qual é a política pública dela? Ela sabe, nós temos portanto, sabemos onde é que são os distritos, não é? Com maiores desafios, os piores colocados, e sabemos quais são os melhores. Existe eu diria que um ranking de vulnerabilidades, não é? E a prefeitura se comprometeu com uma política pública, do orçamento dela, investir proporcionalmente a um indicador em que esses municípios periféricos têm que receber mais recursos do orçamento. Então, hoje em dia, já está indo mais recursos proporcionalmente à população que lá vive para a cidade de Tiradentes do que para o Jardim Paulista. E isso é uma política que, no médio prazo, Silvio, pode reduzir as desigualdades. Então, eu estou só querendo dizer como é que, de alguma maneira, dados, né, o levantamento, podem revelar questões que podem pressionar as prefeituras, as prefeitas, os prefeitos, os vereadores, a criarem políticas públicas para que haja transformações na cidade. Eu poderia dar outros exemplos, mas nós não vamos ter tempo aqui para falar disso. E aí eu entro no que você estava colocando também. Então, eu quis dizer, existe a chance dessa construção a partir desse tipo de olhar que a gente se propõe a fazer no Instituto de Cidades Sustentáveis, com dados que revelam realidades que, portanto, dão suporte a transformações de políticas, não é? Mas nós temos esse problema que você bem levanta, não é? De um domínio da política, né? Eu diria, Silvio, que a política, de alguma forma, ela foi sequestrada pelo poder econômico, não é? Então, nós temos um grande, digamos assim, as nossas câmaras de vereadores, na verdade, você vê, né? Isso vem em cascata também, nessas camadas que nós temos no Brasil, né? Quando a gente observa o Congresso Nacional, não é? Ele é dominado também, não é? Ele é dominado, e eu estou longe de querer dizer que é todo o Congresso Nacional, porque a gente sabe que não é, mas sua maioria é dominada pela defesa de interesses privados, não é? Porque o poder econômico financiou efetivamente a grande parte dos deputados federais e senadores, e eles estão lá defendendo não interesses públicos, como é a proposta da democracia de uma forma geral, como quando foi pensada, mas interesses privados. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de avançar em questões essenciais para nós, e nós estamos vendo as disputas lá em que o Centrão, na verdade, bloqueia avanços fundamentais para o país nos campos que poderiam estar melhorando a qualidade de vida da população de uma forma geral. Mas isso se reflete nas câmaras de vereadores também, você tem razão. Então, os interesses de empresas de mobilidade, não é? De transporte coletivo, as câmaras de vereadores defendem esses interesses, muito mais do que o interesse público, muitas vezes. Nós estamos vendo aqui dificuldades enormes que a gente tem no transporte coletivo na cidade por conta disso. Não é? Nós sabemos que a construção civil tem um peso enorme dentro das câmaras de vereadores e acabam mudando efetivamente os planos diretores, né, as leis de zoneamento em benefício próprio, e muitas vezes as câmaras e os prefeitos e prefeitas acabam atuando defendendo os interesses
dessas grandes empresas. E isso prejudica efetivamente a qualidade de vida na sociedade. Agora, o que nós podemos fazer? Eu acho que o que a gente pode estar fazendo sempre é... Eu queria pedir a você que a gente interrompesse um minuto, porque está no momento de um corte interessante. O que nós podemos fazer frente a isso? E nós estamos a 6 meses das eleições, né? Então, nós vamos fazer um outro intervalo e já voltamos. Jorge, nós estamos pensando nas eleições municipais, estamos pensando nos novos vereadores, os novos prefeitos, muitos deles sem experiência anterior, né? O que a gente pode fazer? Pois é, Silvio, o que eu acho que a gente pode é tentar qualificar o debate nas eleições, para a gente poder entender qual é a proposta efetivamente de cada candidato, não é? Instituições, digamos, como que estão dentro da área, né, da sociedade civil, que eu acho que podem contribuir com isso. E eu vou dizer assim como é que eu imagino, não é? Mas essas instituições podem qualificar o debate através de levar os grandes desafios que as cidades têm. Nós fazemos pesquisa, Silvio, com o IPEC, para ter a percepção da sociedade, né, da população sobre a cidade. E, invariavelmente, uma das pesquisas que a gente faz é quais são os maiores desafios que a cidade tem, quais são os maiores problemas da cidade. E, invariavelmente, vêm os temas, às vezes um pula, passa na frente do outro, mas eles estão mais ou menos distribuídos assim: saúde, educação, segurança, mobilidade, geração de emprego e renda. Eu te diria que esses são os 5 maiores problemas que a população vê da cidade, de uma forma geral. E isso se repete em muitas cidades. Como eu disse, às vezes muda um tema, passa para o segundo, um tema passa para quarto, enfim. Mas são basicamente esses temas. Então, nós sabemos qual é, digamos, a expectativa que a sociedade tem. O que a gente pode é estar, de alguma forma, levando, nós entendemos, dados que efetivamente coloquem os candidatos para um debate mais qualificado. Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos, por exemplo, que a mortalidade de jovens, não é? Nas cidades grandes, sobretudo, eu diria, ela é muito grande, não é? Esse homicídio de jovens. E esse homicídio de jovens, sobretudo jovens negros, não é? Ele se dá por causa de um processo de violência muito grande que existe, não é? E que não faz com que a gente perca, não é? Uma parte importante, eu diria, de nossa juventude por causa de problemas relacionados a isso. Quer dizer, existe uma repressão muito grande e muitas vezes nós estamos desperdiçando vidas nesse sentido. Nós temos esses dados e nós podemos levantar essa questão para os prefeitos, por exemplo, e mostrar, a sua cidade está percorrendo esse caminho nos últimos anos. E nós ainda temos uma quantidade muito grande de jovens que são mortos na sua cidade. Eu estou dando somente um exemplo de um determinado tema. Qual é a sua proposta para isso? O que você pensa na sua gestão para que ela chegue ao final de 4 anos com uma redução nisso? Nós poderíamos fazer a mesma coisa, Silvio, para temas como educação, como saúde. Olha, a cobertura de vacina na sua cidade está assim, e está nesse nível, e ele vem percorrendo tal questão. Qual é a sua proposta para que você atinja um nível que a Organização Mundial de Saúde propõe para as cidades e para os estados, de uma forma geral, durante a sua gestão? Então, você vai saber aí se um prefeito vai dizer assim: não, nós temos que armar a população para reduzir os problemas de violência. Ou se você vai ver que prefeitos vão estar propondo medidas estruturantes para que a gente possa estar enfrentando esses problemas efetivamente para poder estar avançando. E o que dá para fazer é isso. Ou lá no outro tema, não é? Um vai dizer: olha, eu não acredito que as vacinas sejam a solução,
ou eu vou investindo num processo, né, de campanhas, né, de qualificação para que isso avance, um maior número de pessoas para um atendimento, enfim. Você vai conseguir verificar e separar em quem vai votar, cada um vai decidir. Mas o que a gente pode estar fazendo é pegando determinados temas e qualificando. Agora, o estímulo que a gente pode fazer para a sociedade em geral, então, esse é um tema, uma questão que a gente pode estar fazendo para qualificando o debate. Eu estou falando de uma estratégia que nós estamos trabalhando para atuar nas eleições, mas, evidentemente, existe uma série de outras coisas que podem ser feitas. O estímulo ao comparecimento para a votação, a participação é fundamental. Não é? Agora, uma questão também que é muito interessante de levantar, Silvio, nesse processo de democracia, não é? É que as cidades deveriam abrir mais espaços para que a população possa participar dos processos decisórios. E isso não vem acontecendo de uma forma geral na cidade. Isso é uma outra pergunta que pode ser feita dos candidatos. Que tipo de comissões, que tipo de espaços públicos, de conselhos se você está pensando em fazer para que a população não seja ouvida, não tenha a escuta dela não venha somente de 4 em 4 anos. Porque eu acho que uma das saídas, Silvio, que a gente tem para esse tema que você levantou, que é um desafio que nós temos para aprimorar a democracia, eu diria, é a participação da sociedade de uma forma geral. Que a gente não só... Tudo bem, votar é fundamental. Então, cada vez mais estimular o voto. Mas a participação contínua para que temas... Cada um se interessa por determinado tema. Olha, eu me interesso por questões ambientais, por espaços públicos, por praças, por você, de alguma forma, espalhar nas vias das cidades, ter uma arborização maior, enfim. A questão dos resíduos, você tem questões de educação, de saúde, você tem N temas, e seguramente a maioria da população se estimula por algum deles. Agora, você tem que ter espaços para isso. E aí cabe a um prefeito, sim, abrir espaços para que haja escuta das pessoas, para que elas possam avançar. E o que eu percebo, Silvio, desculpe, só para complementar, é que muitos dos prefeitos têm receio, têm medo dessa escuta. É como se isso... Agora, você não precisa fazer espaços deliberativos, eu diria. Você pode fazer espaços consultivos, mas não dá mais para a gente administrar cidades centralizado num determinado ponto dela, não é? Com pessoas que ali transitam naquele ponto central, sem ter a escuta dos espaços do que está ocorrendo. As cidades ficaram grandes. As cidades, os problemas que estão distribuídos nas diferentes regiões delas precisam chegar. E não há melhor forma de chegar através de você ter uma escuta, de você organizar uma escuta da sociedade de uma forma geral para inspirar transformações. Uhum. Sabe o que me ocorreu quando você estava apresentando esses dados? Esse ano, por exemplo, nós vamos ter a liberação, já estamos tendo a liberação de emendas parlamentares da Câmara Federal, né, para os municípios, que é uma forma dos candidatos também alavancarem seu potencial de votos. Se houvesse um cruzamento dessas necessidades de cada município com o parlamentar que está presente naquela área, que vai disputar as eleições, não poderia haver uma orientação das emendas parlamentares para atender essas prioridades maiores? Muito, Silvio, muito. Você pegou uma coisa assim muito importante, porque quando a gente está dialogando muitas vezes com, como eu disse, com o governo federal, com o ministérios de uma forma geral, eles estão muito pegando digamos assim, se apegando a essa questão que você traz, não é? Se a gente tem o dado de onde é que está o desafio, né, você vai ter uma maior eficiência de transformação nisso, efetivamente. Agora, então eu acho que isso pode ser feito sim, e você tem toda a razão. A minha preocupação só se dá, Silvio, muitas vezes com isso, é em relação ao interesse dos parlamentares, né?
francamente, não é? Eu sou contra essa questão das emendas parlamentares, né? Da forma que ela está colocada hoje em dia no país, não é? Porque ela está servindo, na verdade, hoje, como uma maneira de perpetuação do poder de determinados grupos. Porque, como o recurso ele é muito importante para essas transformações, você acaba, de alguma maneira, avançando, não é, na defesa de interesses de determinados grupos que se perpetuam no poder. Não é à toa que, justamente no governo passado, em que essas questões das emendas parlamentares secretas tiveram um grande boom nesse processo todo, não é? Não é à toa que, durante as eleições, esses grupos se perpetuaram e se ampliaram, inclusive. E hoje, o Brasil é refém de um determinado grupo no Congresso Nacional por conta disso. Isso acaba com... Então, essa questão ela pode ser feita, sim, e num ambiente, digamos assim, em que eu acho que poderia ter como desejável um ambiente ideal, isso poderia servir para estar avançando nesse sentido. O que eu tenho observado, só lamentavelmente, é que muitas vezes esses recursos são direcionados para as questões que têm muita visibilidade. E não necessariamente o que aparece é o mais necessário, eu diria. Então, você mesmo levantou um tema de saneamento, que é fundamental. O Brasil, metade do Brasil não tem saneamento, esgotamento sanitário, não é? Metade da população. É um absurdo um país num nível como o Brasil ter 100 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário. Agora, o esgotamento sanitário é uma obra que não aparece, mas ela é de interesse público, porque ela impacta na saúde, né? Cada real no investido em esgotamento sanitário, ela evita R$7 de investimento em saúde. Então, eu quero dizer, seria fundamental para quem pensa no interesse público, mas, às vezes, o recurso esse mesmo recurso, que poderia ser dirigido para determinados temas fundamentais, ele está indo para o asfaltamento das ruas. Por exemplo, estou dando um exemplo. O asfaltamento das ruas ele não é importante? Ele é importante, mas ele não é a coisa central numa cidade. Mas ela aparece como dá visibilidade. Parece que o prefeito está atuando, está fazendo obras, e ele é um fazedor, e isso vai acabar gerando. Quer dizer, estimular, não é, políticos que avancem no interesse público nessas questões que vão gerar dignidade antes de uma cidade bem asfaltada. Nós temos que ter uma cidade que atenda bem na saúde à população, que entregue uma educação de qualidade, porque a perspectiva dos nossos jovens depende disso. Tu entendes? Que pense um pouco na condição de geração de emprego e renda, que virtudes cada cidade tem e que podem explorar para que as pessoas tenham condição de ter uma vida digna. Enfim, eu te diria, me parece que há uma distorção, lamentavelmente, nisso, pela manutenção do poder, simplesmente. E isso é uma chave que nós temos que mudar, trazendo políticos de mais qualidade. E o debate eleitoral pode contribuir para isso. Muito bom. Nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Jorge, também fico pensando o seguinte, né? Já existem experiências interessantes de consórcios municipais, né? De municípios vizinhos que se somam, onde, por exemplo, na área de saúde, um município tem algumas especialidades e o outro tem outra, para serem complementares, né? Essas experiências de trabalho conjunto entre os municípios, elas são importantes para entrar nessa discussão nossa? Fundamentais, Silvio. Consórcios de municípios, regiões metropolitanas, são fundamentais para a gente poder estar avançando, porque, como você bem disse, né, um pode dar suporte para o outro, né, no que tem de virtudes. Né? Porque, inclusive, Silvio, nesse trabalho que a gente fez, eu gosto de dizer que não mostra somente os problemas das cidades, mas mostram as virtudes também, que é importante da gente estar olhando onde é que as cidades estão dando certo para que outras, inclusive, inspirem nelas.
Não é? Isso tem também. Quando eu falei que tem um ranking entre as cidades, é porque a gente quer muito. A gente não quer estimular a competição. Embora muitas vezes os prefeitos queiram melhorar a sua posição, evidentemente. Mas a gente quer estimular que uma verifique, puxa, por que a outra está tão bem em saúde? Ah, eu vou verificar que políticas eles estão fazendo. E isso avançar. A mesma coisa pode estar acontecendo, né, quando você pode estar olhando determinados consórcios de cidades, determinadas regiões metropolitanas. Agora, eu vou te contar o que eu sinto como problema, Silvio, e aí eu vou pegar um pouco a minha experiência nessas diferentes dimensões, e me desculpe se às vezes eu viajo para questões maiores, assim, ou saio do raio da cidade, mas é que muitas vezes elas me inspiram a gente nesse sentido, né? Então, eu diria assim, como é que eu poderia te dizer, vindo em camadas, né? Quando a gente participa dos eventos na ONU, em que os desafios globais estão sendo debatidos, não é? Você percebe a dificuldade que os países têm de ter uma visão integrada e global. Hoje nós vivemos temas, se nós não enfrentarmos eles com uma visão integrada, nós não vamos conseguir sair. A questão ambiental, ela não se reduz às fronteiras dos países. Não adianta, né? Nós fizemos um determinado tema, momento da nossa história, a divisão, traçamos as divisões dos limites de cada país. Mas as questões ambientais, elas não respeitam isso. Que bom que é assim. Não é? Porque é um apelo para que a gente pense que somos humanos e que nós estamos, acima de tudo, dentro de uma tenda dos humanos que tem que pensar de alguma forma, pensando no todo, não é? No problema que afeta a todos os humanos, e não somente ao de determinados países. Bom, mas o que acaba acontecendo? Os presidentes da quase totalidade dos países, também não quero dizer que não haja exceções, mas na quase totalidade dos países, pensam nas suas fronteiras. Não é? Eles estão preocupados, então, eles não estão preocupados em fazer políticas que avancem além das suas fronteiras. E se eles têm que abrir mão de determinadas questões, eles não abrem. Vou te dar um exemplo. A questão das patentes na pandemia. Os países e as empresas não abriram mão das suas patentes e geraram uma quantidade de mortes muito maior do que poderíamos ter tido por conta de uma ambição de poder ou ambição econômica. E isso aconteceu fortemente nesses processos. Então, o ambiente, o clima, nós temos um problema que é global. As questões sanitárias é um problema que é global e que nós temos que enfrentar de alguma forma geral. As questões de migrações é um problema global. Quer dizer, enquanto nós não resolvemos a condição das pessoas, porque ninguém quer estar mudando de país, eu digo assim, de uma forma geral. Eles sofrem muito, mas se nós não resolvermos e contribuirmos para que os países tenham uma condição melhor, isso vai continuar acontecendo e isso pressiona essas fronteiras. E aí vem as questões de políticas de repressão muito fortes, que estão gerando, inclusive, governo para governo de extrema-direita assumirem em muitos países do mundo. Esse é um dos pontos. Mas a questão também das redes sociais, da desinformação, da inteligência artificial, é um problema que transita além das fronteiras. É óbvio que a gente precisava ter uma governança global sobre isso, mas a limitação dos nossos líderes políticos não permite que isso ocorra, porque se houver uma governança global, eles imaginam que estarão perdendo poder. Então, nós somos, de alguma forma, a armadilha está no próprio processo nosso de humanos, em que não permite que a gente, de alguma forma, muitas lideranças não trabalharam bem a questão do ego, da emoção, do sentimento, dos afetos, e necessitam permanentemente estar sendo reconhecidos, ter o seu poder ratificado, etc., e não conseguimos como grupo. Agora, eu te falaria, desculpe ter feito essa abordagem, mas eu diria que isso acaba acontecendo também aqui nas nossas regiões metropolitanas e no consórcio, porque nós temos um desafio que cada um no seu município tem as mesmas fronteiras dos países, por isso que eu quis dizer, está um pouco nas lideranças uma ideia de falar, puxa, mas se eu resolvo esse problema aqui como um todo, na minha região,
aqui a minha cidade, com as cidades que podem acessar a saúde, que podem acessar a educação. A mobilidade entre essas cidades é um drama. A mobilidade, a questão da água, do saneamento. Eu digo, se nós pensamos de uma maneira integrada, por que isso bate na cidade de uma forma geral? É que nem o problema da imigração entre os países. Você não consegue segurar que uma pessoa acesse um serviço hospitalar de uma outra cidade, porque se a outra cidade não tem. Então, como é que você pensa mais integradamente, sistemicamente? É fundamental a gente avançar para isso. Mas eu diria que a gente já conseguiu formular essa questão do ponto de vista legal, Silvio, mas a nossa mente, a nossa tomada de decisão, ela está amarrada naquela emergência local. Tu entendeste? E esse é um grande desafio. E esse desafio eu acho que passa por a gente qualificar os políticos, não é? Que pensem de uma maneira mais pública, que pensem de uma maneira mais integrada, que pensem de uma maneira, eu te diria, mais generosa. Porque quem quer ir para a política, eu acho que deveria pensar assim. Eu costumo dizer, Silvio, e muitas vezes me criticam isso, mas que tem duas profissões que eu acho que são centrais no nosso modelo, de uma forma geral. Eu não precisaria repetir que os professores e professoras não é, deveriam ser uma valorização fundamental, dado a importância deles e delas na formação de uma sociedade. A valorização passa por tudo, não é? Passa por apoio, por capacitação permanente, por salários decentes, por infraestrutura, por tudo. Mas é que um outro grupo que eu acho que a gente deveria olhar com muito cuidado, e desde a Grécia Antiga era olhado dessa maneira, são os políticos. É que houve uma mudança total, mas é um outro grupo super importante na sociedade. Eu digo de uma forma geral, e eu estou aí radicalizando só para servir como um exemplo, porque o político pensado como alguém que defende o interesse público é muito bonito. É que houve uma mudança nesse processo, e, como eu disse, essa defesa foi sequestrada, a política foi sequestrada pelo poder econômico, pelo interesse de grupos, não é? O agronegócio, as religiões, quem quer, mas as empresas defendendo seus interesses no seu segmento. Mas seria muito interessante, não é, uma mudança nesse processo, para um retorno. E há políticos que ainda pensam assim. É bom sempre dizer isso, hein? E ainda bem que temos pessoas como você que nos alertam para isso e apresentam boas alternativas. Jorge, o problema todo nosso é que o tempo acabou. O papo está muito bom, eu acho super interessante o trabalho que vocês estão fazendo. Acho que os telespectadores tiveram uma oportunidade de olhar uma janela positiva de ver como é que enfrentar os problemas urbanos, né? Mas, lamentavelmente, o nosso tempo está esgotado. Então, eu queria agradecer muito ao Jorge Abraão por esse papo super interessante e agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.